É com grande alegria que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro Escatologia Descomplicando o Apocalipse. Um livro totalmente didático, com 180 páginas, carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias, e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra, e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do Apocalipse. E o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas, um resumo de cada capítulo com um foco nas 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão. Esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca. Adquira agora mesmo clicando nesse link ou pelo fone 47 99722 1159. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo 25, 26, 26, 27, 28 e 29. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, pela vida do reverendo José Orisvaldo Nunes, pela vida do coordenador do Conjoade, irmão Eliazar, irmão Fazão, toda a coordenação do Conjoade, ao pastor Geraldo, toda a coordenação aqui da 4ª região, ao presbítero Éder, que é um amigo. Deus me deu a graça de pregar na posse dele, foi uma benção. E quero louvar Deus por cada conjoadita. Os pregadores vêm pregar em Alagoas e os pregadores saem renovados. Porque, eita, ele é cheiroso mesmo. É muito poder, é muita graça de Deus. E é uma honra, é um privilégio fazer parte do Conjoade. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. Amém? Lucas 17, 26 ao 29. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Amém? O jovem cristão diante da pressão do mundo atual. Nós vamos usar esse texto para pregar sobre o tema que vocês escolheram. Amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. Queridos, no final estará, acredito que aqui no corredor, mas está também aqui na livraria, aqui atrás, da nossa irmã Loura. Ela é uma bênção de Deus, que ela vende meus livros. E Descomplicando o Apocalipse. Você sabe que apenas 5% da igreja estuda e lê o Apocalipse. Por que só 5% estuda e lê? Todo mundo diz que é muito difícil, né? Mas a maior regra de hermenêutica é: a Bíblia interpreta a Bíblia, e eu não preciso nada além da Bíblia para entender a Bíblia. Eita! E se o Apocalipse está na Bíblia, ele tem interpretação. Então nós escrevemos esse livro totalmente didático. No final de cada capítulo tem questionários para você responder sobre o assunto e memorizar aquilo que você vai aprender sobre o Apocalipse. Custa R$50. E adquirindo esse material, você vai estar abençoando o projeto Arrependa-se,
É um projeto que Deus nos deu na pandemia, e hoje nós temos uma base lá no Amazonas, com 5 missionários. Agora, nesse momento, está tendo um retiro num sítio, que nós ajudamos a estruturar esse sítio, com mais de 200 jovens. Tem índios de várias tribos, e os ribeirinhos estão lá, recebendo a palavra de Deus. E no mês de maio, dia 24 de maio, eu e a minha esposa estamos indo para Angola, e nós vamos deixar uma base do projeto na Angola, junto com uma escola que ajuda 100 crianças. E nós vamos fazer um trabalho na Angola, é algo que está no meu coração desde a minha conversão. E faz tempo. E agora Deus abriu a porta, e nós estaremos indo na Angola, deixar esse trabalho lá para a glória de Deus. O maior propósito é ganhar almas. Isso arde na minha alma e no meu coração. Irmãos, vamos ao texto. Jesus, ele está fazendo uma afirmação. E essa mensagem Deus me deu numa reunião de obreiro aqui. O pastor José Orisvaldo falou sobre esse assunto e a minha mente... Que coisa tremenda. Eu acompanho os cultos de doutrina. Essa igreja está sendo muito bem alimentada. É o próprio Deus que tem usado o seu servo neste lugar. Glória a Deus. E Jesus está afirmando que, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. E aí nós precisamos entender o que aconteceu nos dias de Noé. E o que aconteceu nos dias de Noé foi uma corrupção genética e espiritual. A Bíblia vai dizer no capítulo 6, versículos de 1 a 3, como foram multiplicando-se os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois o homem é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. O que aconteceu nos dias de Noé? Uma mistura. Os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens e geraram filhos. E aí nós precisamos entender quem eram os filhos dos homens e quem eram os filhos de Deus. E é muito importante entendermos que existe muitas fábulas em torno deste texto, porque tem muita gente que diz que anjos desceram e deitaram-se com as mulheres e geraram os nefilins, os gigantes. Mas Jesus quebra toda essa doutrina, porque Jesus disse que no céu nós seremos semelhante aos anjos. E Jesus foi muito claro dizendo que anjo não se casa e não se dá em casamento. Anjo não tem sêmen para gerar vida. Então, para você entender, existia uma geração de filhos de Deus e existia uma geração de filhos dos homens. E os filhos dos homens, eles não eram chamados assim, não é chamado assim toda a Bíblia. Quando nós lemos 1 João capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: não segundo Caim, que era do maligno. A geração dos filhos dos homens era a geração
cainita, e a geração cainita é conhecida na Bíblia como a geração da serpente, como João escreveu dizendo que era a geração maligna. A geração de Caim era uma geração maligna. E quando nós estudamos sobre a geração de Caim, no capítulo de número 4 de Gênesis, do versículo 2 a 4, não vou ler, mas só para você entender, a geração de Caim é uma geração que não zela por princípios, porque Deus se atentou para o sacrifício de Abel, e ele rejeitou o sacrifício de Caim. A geração de Caim é aquela geração que oferece o que acha que deve oferecer a Deus, e acha que Deus é obrigado a aceitar o que ele está oferecendo. Essa é a geração de Caim. Veja, Abel consultou o princípio, e o princípio do sacrifício de animal, quem deixou foi o próprio Deus. Gênesis capítulo 3, verso 21. A Bíblia diz em Gênesis 3, 21, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quem foi o primeiro a oferecer um sacrifício para vestir a nudez do homem? Deus. E este sacrifício que Deus fez já apontava para o sacrifício perfeito da cruz. Oh glória! E veja que você vai ver em toda a Bíblia sacrifícios de animais, por causa do pecado do homem, porque o princípio quem deixou estabelecido foi Deus. Mas veja que a geração de Caim não se preocupa com o princípio. A geração de Caim acha que pode oferecer o que quer a Deus, e acha que Deus é obrigado a receber o que ele está oferecendo. Segundo, a geração de Caim é uma geração carregada de inveja. Versículo 5 do capítulo 4, a Bíblia diz: ao passo que Caim da sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Caim invejou o seu irmão, porque ele achava que Deus devia aceitar o seu sacrifício de qualquer forma. A geração de Caim, além de oferecer o que achava que deveria oferecer a Deus, além de ser carregada de inveja, existem algumas coisas sobre a geração de Caim que são muito fortes. Versículo 17 do capítulo 4. A Bíblia vai falar: e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Enoque. Entenda que o Enoque aqui não é o que foi transladado vivo. Caim edificou uma cidade e chamou o nome de Enoque, o nome do seu filho. Caim foi o primeiro a edificar uma cidade e governar sobre cidades. Então Caim foi o primeiro a governar sobre pessoas, dominar pessoas. Ele edifica uma cidade e coloca o nome do seu filho. Então Caim edifica cidades e governa sobre cidades. Segundo, quando nós lemos o versículo de 21 do capítulo 4, a geração de Caim, olha o que diz: o nome do seu irmão era Jubal, e esse foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. A geração de Caim dominava o entretenimento, o lúdico, tudo que entretinha. Quem dominava era a geração de Caim. Quarto,
quando nós olhamos para a Bíblia no verso 22, a geração de Caim dominou a ciência da guerra dos seus dias. A geração de Caim dominou a arte da tecnologia e da ciência. Olha o que diz o verso de número 22. Zilá, por sua vez, deu luz a Tubal-Caim, artifício de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim era Naamã. Então, para você entender, Caim oferecia o que achava que deveria oferecer a Deus. A geração de Caim era carregada de inveja. A geração de Caim construiu cidade, edificou cidades e governou sobre cidades. A geração de Caim dominou a arte, o entretenimento. A geração de Caim dominou a ciência e a tecnologia dos seus dias. Essa é a geração da serpente. Mas tem algo pior. A geração de Caim destruiu a família tradicional. Versículo 19. Olha o que diz a Bíblia. Lameque tomou para si 2 esposas, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra se chamava Zilá. Poligamia. O homem ter mais de uma mulher vem da geração de Caim. Destruição da família. Tem mais. Versículo de número 23, a geração de Caim era uma geração carregada de violência. Olha o que diz o verso 23. E disse Lameque às suas 2 esposas, a Ada e Zilá: ouvi-me vós mulheres de Lameque, e escutai-me o que passo a dizer-lhe. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Caim matou Abel. Lameque matou 2 homens simplesmente porque um lhe pisou e outro lhe feriu. A geração de Caim é uma geração carregada de violência. Tem mais, que eu acredito que seja uma das piores. Verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A geração de Caim não tem prazer pela presença de Deus. Veja que o Éden estava ali. O homem não tinha mais acesso ao Éden, mas a presença de Deus estava ali, era um jardim plantado na terra. E o que Caim fez? Se afastou da presença do Senhor. Agora, para você entender, a geração dos filhos de Deus, filhos dos homens, a geração maligna, a geração cainita, a geração da serpente, oferecia o que achava que deveria oferecer a Deus. Era carregada de inveja. Construiu cidades e governou sobre cidades. Dominou a arte e o entretenimento lúdico. Dominou a ciência e a tecnologia. Destruiu a família tradicional. Era carregada de violência e se afastou da presença de Deus. No meio desse caos, Deus nunca vai perder para o maligno, meu irmão. Glória a Deus. Deus levanta a geração dos filhos de Deus.
Deus levanta uma geração chamada a geração dos filhos de Deus. E olha o que diz Gênesis capítulo 4, versículo de número 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, a quem Caim matou. Deus está me devolvendo um filho que vai honrá-lo, adorá-lo, servi-lo e vai amar a sua presença. Orebacanjuremaia. Aleluia! E aí, quando nós estudamos a geração de Sete, que é esta geração que foi chamada filhos de Deus, a geração de Sete começa assim, verso de número 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a se invocar o nome do Senhor. Meu Deus, o culto a Deus começa pela geração de Sete. E eu tenho certeza que eles perguntaram: meu pai Adão, minha mãe Eva, me fale como era. E eu tenho certeza que Adão dizia: todo dia, na viração do dia, Deus descia na terra para falar comigo, para colocar em ordem a terra. Para você entender isso daqui, por que Deus descia? O homem é três. O homem é corpo, alma e espírito. E você precisa de alimento para o corpo. Adão comia de tudo, todas as ervas, hortaliças da terra. Agora Adão precisava, para estar em equilíbrio, de alimento para a alma e alimento para o espírito. Quando Deus descia, a presença de Deus alimentava a alma de Adão. Quando Deus falava com Adão, ele alimentava o espírito, e a ordem permanecia, aleluia, porque o homem só está em equilíbrio com Deus. E eu abro um parênteses aqui: se ele tem palavra e se ele tem presença. Se não tem palavra e não tem presença, o homem está em desordem com Deus. E eu tenho certeza que 7 anos então disseram: eu quero voltar a falar com Ele. Eu quero voltar a ter relacionamento com Ele. Então Enos diz: eu vou levantar um culto a Ele, eu vou invocar o nome dEle, eu vou amar a presença dEle. Glória ao nome de Jesus. Eu estou sentindo a graça de Deus. Aleluia. Agora veja que da geração de Sete, se tiver culto, tem que ter palavra. E da geração de Sete surge 3 pregadores. O primeiro pregador foi Enos, porque não tem como ter culto sem ter liturgia. Aonde que Enos começou a invocar o nome do Senhor? Através do que o seu avô lhe ensinava. Eles viviam debaixo do princípio de palavra. Da geração de Sete, além de Enos ser um pregador, Deus levantou outro pregador chamado Enoque. E em Gênesis 5:24 a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque é um tipo da igreja arrebatada. Mas pastor, Enoque era pregador.
E Judas, no verso de número 14, a Bíblia diz que Enoque não era um pregador qualquer. Enoque denunciava a geração da serpente. Ele pregava contra o pecado e a impiedade da geração maligna. E Enoque, olha só o que diz a Bíblia no verso 14 de Judas: quanto a esse foi também que profetizou Enoque, sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias a quem impiamente pratica, e acerca de todas as palavras insolenes que os ímpios pecadores profetizaram contra ele. Os tais são murmuradores, são descendentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores uns dos outros por motivos interesseiros. Olha o que Enoque profetizava e pregava: Deus trará juízo sobre a vossa impiedade, geração da serpente. Deus trará a sua ira. E Enoque, ele era tão cheio, que ele encontrou tanta graça aos olhos de Deus, que o que Deus fez? Vem aqui. Eu quero você aqui perto de mim, Enoque. Enoque não provou a morte, porque ele não se prostrou diante da geração da serpente, porque ele suportou a pressão da geração da serpente, porque ele permaneceu adorando, cultuando e denunciando o pecado da geração da serpente. Glória ao nome de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que teve outro pregador da geração de Sete. Qual foi o outro pregador? Noé. E o único texto que diz que Noé era pregador, 2 Pedro capítulo 2 verso 5, Pedro diz que Noé era pregoeiro da justiça. Oh glória! Noé pregava de duas formas: construindo a arca e denunciando o pecado e dizendo: Deus vai destruir a terra. Oh glória, oh glória, oh glória, Urabacanduremaia, aleluia, aleluia. A geração de Sete, além de trazer novamente a comunhão, estabelecer o culto, levantar pregadores, a geração de Sete preservou a família tradicional. Versículo de número 18 de Gênesis 6 diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Entrou algum filho de Noé com duas esposas na arca? Entrou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Não há espaço na geração dos filhos de Deus para a destruição da família. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas o que aconteceu nos dias de Noé? Os filhos de Deus se misturou com os filhos dos homens. E não foi algo
pequeno. A corrupção foi genética e espiritual que levou, verso de número 6, o capítulo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem, o animal, répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de ter feito o homem. Irmãos, quando você lê o verso 3 de Gênesis 6, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Veja que o Espírito Santo, ele entra em cena no caos. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O caos da natureza, o Espírito se manifesta. Depois, em Gênesis 1, você só vai ver o Espírito se manifestando na terra, no caos espiritual. E o que o Espírito Santo fez na corrupção? Ele se retirou. E de Gênesis 6 a Atos 2, só quem recebia a visita do Espírito era reis, sacerdotes e profetas, que no máximo de presença de Deus, de presença, era 1 hora, o Espírito vinha, se manifestava e se retirava. Não contenderá mais meu Espírito, porque os filhos se misturaram. E o que fez a mistura acontecer? Verso 2: as filhas dos homens eram formosas. Repita comigo: formosas. Eles foram atraídos. E o formoso aqui no hebraico quer dizer que era uma beleza falsificada. Eles foram atraídos pelo falso. Agora, queridos, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda dos filhos do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé e como é que está sendo agora? Quem é que domina as cidades e governa sobre elas? É a geração dos filhos de Deus ou a geração da serpente? Quem é que domina o entretenimento, música, séries, filmes, moda, desenhos, brinquedos? A geração? Quem é que domina a ciência e a tecnologia? A geração da serpente. Quem é que está destruindo a família? Quem é que odeia a presença de Deus? E o que é que está acontecendo agora que é idêntico aos dias de Noé? Os filhos de Deus estão se misturando com a geração da serpente. Conceitos ideológicos já estão no nosso meio. O relativismo, não existe verdade absoluta, já está no nosso meio. O hedonismo, o prazer desenfreado a qualquer custo, já está no nosso meio. O culto ao homem já está no nosso meio.
quando você olha para este conceito mundial que nós estamos vivendo agora, existem muitos lugares que muitos que se chamam filhos de Deus, você já não sabe se é filho de Deus. A mistura. E veja que a mistura veio por causa da formosura das mulheres. E hoje, como Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será, está havendo uma mistura espiritual. Apocalipse 17, verso 3. A Bíblia fala: por quem muitos estão sendo seduzidos. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher, olha a beleza disso daqui, se você olhar, tira a espiritualidade, tira as 7 cabeças, e olha para a beleza. Ela estava vestida de púrpura escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. E na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Tem muita coisa que parece Deus, mas é Babilônia. Tem muita coisa que enche os olhos, que parece, mas é falsificado. Urabacande, uremaia, mas lá pode, lá é Babel. Glória a Deus, você não faz parte da geração da serpente, você faz parte da geração dos filhos de Deus. Urabacande, uremaia, aleluia, 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 aleluia. E um dos nossos maiores desafios, porque escatologicamente, profeticamente, a última igreja, a igreja do arrebatamento é Laodiceia. Dentro de uma interpretação escatológica, Laodiceia representa a igreja dos últimos dias. E o que significa Laodiceia? Lau significa povo, de ceia, governo. O que significa Laodiceia? Igreja governada pelo povo. E eu vou começar lá pela igreja romana, para depois nós chegarmos em nós. Em Roma, mês de outubro, até o mês de outubro, quem coordenava a igreja, o que iria acontecer no próximo ano da igreja católica, eram os bispos, arcebispos, a liderança, o clero religioso se reunia para determinar o que ia acontecer no próximo ano. E no mês de outubro do ano passado, o Papa tirou o poder do clero e deu poder ao povo. Quem governa Roma esse ano, os conceitos da Igreja Católica, é o povo. E o que aconteceu no mês de dezembro? O Papa liberou a bênção sobre pessoas do mesmo sexo. Lau, povo, de ceia, governo. E um paredão caiu de proteção sobre nós. Porque os filhos da serpente vão dizer aos filhos de Deus: não tem nada a ver. Porque dentro de um sistema ecumênico religioso, de uma mistura religiosa, que todos dizem, não, mas todos os caminhos levam a Deus. Muitos líderes religiosos irão ser seduzidos pela geração da serpente, pela meretriz, pelos cálices da abominação, e vão dizer, não tem nada a ver.
E a pressão do povo, qual é a pressão do povo? Se a igreja católica libera, por que vocês não vão liberar? Se a lei está dizendo, por que vocês não vão aceitar? E sabe o que acontece, meu irmão? Isso não está só lá. Existem muitas igrejas brasileiras que quem manda não é mais Deus, não é mais o sacerdote que pega do povo e leva a Deus, e pega de Deus e traz ao povo. Existem muitos líderes nessa nação que quem manda é o povo. Então não pode pregar contra adultério, contra fornicação, contra a vida depravada. Lá tudo é o homem. Por que não se prega? Porque os líderes fazem tudo que o povo quer, e a igreja que vai subir no arrebatamento dos filhos de Deus faz o que esta palavra diz. Era bacandure mikelebastia. Era bacandure mikelebahaya. Aleluia, Deus está levantando os profetas nessa última hora. A geração de Enoque, de Noé e de Enos está aqui diante de mim. Levanta a tua mão, jovem, que eu quero profetizar. Deus vai te dar abundância de palavra, e tu irás alimentar multidões pelo poder da palavra e pela presença que tu carrega. Nós não iremos nos misturar. Era bacandore mikelebahastia. Quantos pregadores que têm mudado seus sermonários? Em 2017 eu estava num grande evento no Brasil, pregadores renomados, se é que existe pregador renomado, sentado na mesa, e eles me ouviram e falaram: rapaz, para de pregar isso, você fica assustando o povo, isso não dá dinheiro, isso fecha a porta, você tem que fazer o que o povo quer ouvir. O povo já está tão pesado, tão carregado, você tem que fazer o povo dar risada. E eu olhei para eles, e alguns eu ouvia, e eu falei: meu Deus, que confronto. Como eu estive em Goiânia, meu irmão, pregando em Goiânia sobre a volta de Jesus, e o pastor da igreja levantou e gritou: volta agora não, Jesus, porque aqui está bom demais. É a mistura. São os conceitos da geração da serpente que sorrateiramente está mudando a mente. Eles já se infiltrarão, mas a geração dos filhos de Deus não vai se misturar. Orebacandure, mas sabe por quê? Porque quem anda com Deus é guardado por Deus. Quem ama a palavra e a presença está em ordem com o céu. Quem acredita, levanta a mão por alguns instantes e adore, 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 adore. Xeria, Alaiga de Ovedéria, tem mistérios de Deus descendo na casa, e o Espírito de Deus fala ao meu coração que Ele vai levantar uma geração de pregadores de justiça nessa noite, na quarta região. Deus vai mudar o teu vocabulário, Deus vai te dar dons espirituais, você vai carregar a glória de Deus por onde você passar. É glória! Agora veja como Deus nunca pede para o diabo. Deus se arrepende, Deus diz: eu vou destruir.
vou destruir. Mas olha que coisa tremenda, versículo 8 de Gênesis 6. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Entenda isso daqui, ó. Deus não precisa de uma multidão para estabelecer o seu propósito. Eu vou repetir, Deus não precisa de uma multidão para estabelecer o seu propósito. Ele precisa apenas de uma jovem, de um jovem que esteja disposto a lhe obedecer. E quando você obedece, o céu corresponde na terra. Quando você obedece, Deus corresponde com você na terra. E eu quero te dizer, Deus achou graça de você aqui hoje, e Ele vai fazer a diferença na terra através da sua vida. E o que Deus fez com Noé? Verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Deus deu a Noé o projeto, a arca de Noé. Alguns dizem 100, outros 120 anos. Por causa do verso 3. Mas eu acredito que foi entre 100 e 120 anos que Noé construiu um primeiro transatlântico do planeta Terra. Cabia dentro dessa arca aproximadamente 500 vagões de trem. E Hebreus 11:7, a Bíblia diz que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele creu, e para a salvação da sua família, ele preparou aquela arca, pela qual Deus condenou o mundo de então, e ele foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Não havia chovido na terra ainda. Então a arca era um sinal que a chuva viria. E se você pegar a geografia bíblica da arca, não existia mar grande próximo à arca que Noé construiu. Você construiu uma arca aqui no centro de Maceió, é tranquilo, porque tem mar próximo. Agora imagine você construir uma arca desse tamanho no centro do Brasil, lá em Brasília. As pessoas vão te chamar do quê? Louco. Mas ele foi avisado de coisas que ainda não acontecerão, e ele creu. Orebacandio. E a Bíblia diz que ele pregava: a terra será destruída por águas. Como é que estava o povo? Comendo, bebendo, casando-se e dando-se em. O povo não estava nem aí. Queridos, os sinais da volta de Jesus, eles estão muito evidentes. Nós estamos caminhando para o totalitarismo. Este ano, 2024, todo o dinheiro físico do Brasil começa a ser recolhido por causa do Drex. E o escritor de um best-seller, o escritor do livro Pai Rico e Pai Pobre, economista, ele declarou: as CBDCs é o controle do governo sobre a população. O modelo disso, China. 2018, a China criou o crédito social e o fim do dinheiro físico. O governo chinês sabe quanto que a pessoa come, o que ela assiste, o tempo que ela fica na internet. Uma pessoa consegue ficar clandestina na China, andando na rua, no máximo 7 minutos.
câmeras de reconhecimento facial em tudo que você possa imaginar. E lá na China, é o modelo do mundo. Por quê? Dólar digital, euro digital. O primeiro-ministro do Reino Unido, ele ama Bitcoin, e ele está lançando a Libra digital. Rublo digital na Rússia. A Arábia Saudita e Emirados Árabes criaram moeda digital para negociar entre o BRICS. E o fim do dinheiro em espécie é a implantação do governo do anticristo. E eu vou explicar. Na China, se a tua pontuação do teu crédito social for baixa, você não compra determinados produtos. A tua internet é cortada. Você não recebe auxílio do governo. E se você for muito desobediente, você vai para um campo de concentração, não é uma prisão. É um local onde eles vão fazer uma lavagem cerebral por de 6 a 2 anos, para você sair de lá totalmente submisso ao governo comunista chinês. Então não existe liberdade. É o poder totalitário. E se você pegar o modelo do Drex no Brasil, o Drex no Brasil é idêntico à moeda chinesa. E o Brasil, nós já temos o crédito positivo, você é pontuado. O modelo está no mundo todo. A Uber, vou dar um exemplo bem simples, você pega a Uber, você pontua o motorista, certo? Mas o motorista te pontua também. Então tudo que nós fazemos, deixa de pagar contas, você vai lá para o teu score, ele baixa. Controle governamental. O império da besta está se levantando. Como é que está o povo? Comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, como que se nada tivesse acontecendo. Nós estamos diante de uma transição. A maior potência mundial está caindo, meu irmão. Os Estados Unidos está sendo destruído de dentro para fora. Agenda migratória. Veja que o governador do Texas quis fechar a fronteira. O que aconteceu? A Suprema Corte mandou ele abrir a fronteira para entrar imigrantes. Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos. 25 governadores se uniram para fechar a fronteira, porque não estão mais aguentando, tendo que sustentar imigrantes. Mas por que imigrantes estão entrando na América? Para gerar um caos. Segundo, nós estamos diante da nova ordem mundial, irmãos. E o que é a nova ordem mundial? E aí eu vou dizer que China, Xi Jinping, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Papa Francisco e Luiz Inácio Lula da Silva têm falado abertamente. Nós precisamos de uma nova ordem mundial mais justa. E a nova ordem mundial, que era a teoria da conspiração até 2018, ela se transformou em uma realidade. E a nova ordem mundial é o BRICS, que é a China, a Índia, a Rússia, o Brasil, a África do Sul, o Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Irã. E todos esses países unidos, o produto interno bruto quebra o Ocidente. E pior, eles não negociam mais entre eles em dólar. O dólar está sendo destruído. E você sabe o que isso vai gerar? Bancos vão fechar, recessão mundial, porque um novo poder mundial está se levantando. É o governo do anticristo. E aí eu pergunto, por que nenhum país do mundo se opôs ao dinheiro digital? Por que nenhum presidente disse, não, aqui nós não queremos dinheiro digital? Porque eles não podem. É uma ordem mundial que está vindo. E eu quero dizer que você só entende o que acontece na China e o que vai acontecer no mundo diante de Apocalipse 13, 16. A Bíblia diz que o anticristo fez que a todos, grandes e pequenos, livres e servos, ricos e pobres, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que estiver sendo controlado por essa marca, por um sistema de controle mundial. O império do iníquo está se levantando.
Aleluia. E está diante de nós. Mas nunca se viu uma geração tão distraída. Eu fico impactado, jovem, quando eu vejo a China preparando a sua população. Você sabe o que é TikTok na China? Ciência, tecnologia, programação. Não existe risadinha no TikTok chinês. Eles estão programando um cérebro de uma geração inteira para dominar o mundo. O próprio Donald Trump falou que os americanos têm que aprender a falar mandarim. E o que eles estão fazendo com o Ocidente? Idiotizando uma geração inteira. As pessoas ficam dando risada de vídeo curto e a vida está passando e você não produz, você não gera. Você está sendo sugado por uma tela de celular. E sabe o que está acontecendo? Israel, dia 7 de outubro do ano passado, o Hamas invadiu Israel. Agora Israel está atacando Rafa, mais de 1 milhão de refugiados que não tem para onde fugir. E está surgindo diante dos nossos olhos o Estado palestino. Esse é o propósito. Se você estudar a história, jovem, você vai ver que Israel só ressurgiu no mundo como profecia depois da morte de 6 milhões de judeus. Houve uma comoção mundial para que houvesse então o estabelecimento de Israel como nação. E qual é o propósito de tudo isso? Criar o Estado palestino com Jerusalém Oriental sendo capital, e isso já está em projeto nos Estados Unidos, na Arábia Saudita. E sabe o que acontece? Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, ele já tem o país da Palestina e a Gaza renovada, pronta, com sustentabilidade, com educação, com energia, com tecnologia. Mas para essa Palestina surgir, o terceiro templo está na pauta. Eles terão que autorizar Jerusalém a construir o terceiro templo. E se você não viu essa semana, Javier Milei, presidente da Argentina, chorou no Muro das Lamentações, e ele disse: eu irei ver com os meus olhos o terceiro templo erguido nesse lugar. E para quem é esse templo? Para o líder global. Maior sinal da volta de Jesus é Israel. Uma crise mundial está sendo instaurada. Nós estamos diante de 11 países europeus com agricultura parada. 11 países com tratores e agricultores nas ruas. Proposital, gerar fome. E querido, deixa eu citar aqui Olavo de Carvalho num parênteses. Olavo de Carvalho dizia assim, que se você lutar contra o sistema, você faz parte do sistema. E eles estão guerreando porque os impostos estão altos, a União Europeia está fazendo acordo com o Mercosul, nós iremos importar a custo quase zero para a Europa e vai quebrar a agricultura europeia. E eles estão guerreando, mas a guerra está gerando caos. E as pessoas não percebem que o negócio é além. Existem mãos invisíveis que fomentam um caos para estabelecer uma ordem. E uma ordem só vem depois de um caos. Nós estamos vendo os Houthis atacando navios do Reino Unido, nos Estados Unidos, no Mar Vermelho. Tem toneladas de açúcar parada aqui em Alagoas. Porque não tem navio para escoar o açúcar. Então o que está acontecendo? A China provavelmente vai invadir Taiwan até maio, gerando uma crise tecnológica e financeira. O império está se levantando. O governo do anticristo está fincando as suas estacas. E como é que está o povo?
comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, como que se nada estivesse acontecendo. E eu fiquei chocado, e eu vou dizer aqui, porque as pedras estão clamando. As pedras estão clamando. Xeramando que eleva raia, a profecia está se cumprindo. A qualquer momento a porta da graça vai se fechar. Eu e você estaremos guardados por andar com Deus. Abra a boca e da glória vai, abra. Não espere orar para ser batizado no Espírito. Não espere terminar esse culto para você ser cheio. Receba poder pelo poder da palavra. Araquemende que leva hastia, tem mistérios de Deus descendo nesse lugar. Oh, levanta a tua mão por alguns segundos. O Espírito Santo fala comigo, meu irmão. Desde quando eu comecei a pregar, eu estou adornando e ataviando a minha noiva. Eu estou adornando e ataviando a minha noiva. O veneno da geração da serpente está sendo eliminado. Essa geração não vai se misturar. Esta geração não vai se prostrar. Esta geração não vai. Nós vamos preservar a presença, a palavra, a família. Nós vamos preservar o culto. Nós vamos carregar essa glória. Seja cheio do Espírito. Seja batizado no Espírito. Seja revestido de poder. Elai Gediovederia. Urabacando remastia. Erabacando remiquelebaha. Arabacando que elebahaia. Oracando remai, é tempo de arrependimento, é tempo de abandonar o pecado, é tempo de se converter. Convertei-vos e arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Convertei-vos e arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Convertei-vos e arrependei-vos, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Era bacando, remai. Tem veneno da serpente sendo eliminada do teu coração, jovem. Você não vai entregar teu corpo à prostituição. Você não vai obedecer à vontade da tua carne. Você não vai se submeter à geração da serpente. Você não vai se misturar. A graça de Deus está te restaurando, está te levantando. A glória de Deus vai queimar a tua carne aqui nessa noite. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Só que um dos textos mais fortes que eu leio de Noé, sabe qual é? Capítulo 7, versículo 16. Esse texto, ele me choca, porque tinha crianças, tinha adolescentes, tinha jovens, tinha famílias. Deus deu um tempo, Deus deu tempo, mas o povo não quis acreditar. Aleluia. Deus falou através da arca, que era um sinal, através da pregação, mas o povo não quis se arrepender.
E o que a Bíblia diz? Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles. Quem fechou a porta? Deus é injusto? Ele deu tempo, Ele falou, Ele mostrou, a arca estava diante dos olhos de todo mundo. Ninguém quis acreditar no que Noé pregava. Todos morreram. Qual era o único lugar de refúgio? Porque todos correram para a arca? Porque era para socorro. E por que Deus fechou a arca? Porque não era um homem como eu e você, meu irmão. Imagine você ouvindo gritos e uma multidão dizendo: abre-nos, socorre-nos, Noé, tem misericórdia, Noé. Mas a arca estava lacrada. O arrependimento é hoje, antes que seja tarde demais. Voltar para Jesus é urgente, é agora, antes que seja tarde demais. A qualquer momento esta porta de salvação desta forma irá se fechar. A porta da graça irá se fechar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fico imaginando um desespero da civilização, da humanidade. Eu fico ouvindo, imaginando o barulho dos gritos: cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê meu irmão? A minha visão é de sepulturas sendo aberta, de filhos e crentes que os pais já morreram, indo lá abrir a sepultura para ver se o osso está lá, e não vai encontrar os ossos, porque no dia em que ele vier nos buscar, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiros, e depois nós, os que estivermos vivos, depois nós, os que estivermos vivos, depois nós, os que estivermos andando com Ele, depois nós que preservamos a palavra, depois nós que não nos misturamos, seremos arrebatados e nos encontraremos. Eles irão correr para os templos, eles irão correr desesperados, mas a igreja foi guardada do juízo. Era canjo, urabacando remaia que e jovederia. O dia de abandonar o pecado, a prostituição, a fornicação, o adultério, a vida profana, a vida mundana, a vida cômoda, é hoje. A tua carne vai ser consumida pela glória de Deus. Levanta a tua mão conjoadita. Romanos capítulo 6, versículo 14 é profecia. O pecado não vai mais ter domínio sobre a tua carne, porque tu não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não vai mais ceder à escravidão do pecado. Você vai ser cheio e envolvido com a graça. Você não vai mais trocar a presença de Deus pelo mundo. Xeriaque minahastia arabacando que ele barras. É glória, é glória. Só que eu preciso citar, só vou citar para nós orar. Jesus fala dos dias de Ló, e é diferente, porque nos dias de Noé o povo comia, bebia, casava e dava-se em. Agora, olha os dias de Ló. É diferente. Mas o significado
levam ao mesmo objetivo. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, versículo 28 de Lucas 17. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e plantavam e edificavam. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. A terra nos dias de Ló de Sodoma era mais prazerosa do que as coisas do céu. Porque Ló escolheu as campinas do Jordão? Porque era verde, porque era produtiva. E sabe qual é o pecado da terra da imoralidade? Porque Sodoma é a terra da imoralidade. Ele descansou na imoralidade. Existem coisas fortes na história de Ló, meu irmão. Ló, os homens queriam se deitar com os anjos que visitaram a casa de Ló. Quem Ló ofereceu? Qual pai tem coragem de oferecer uma filha, que segundo ele, virgem, para ser tomada por homens malignos? Só que Ló, segundo a história, ele era juiz, ele ficava na porta de Sodoma. Segundo a história, Ló tinha 3.000 pastores. Ló era um homem poderoso naquele lugar. Mas ele estava na terra da imoralidade. Ele estava na terra da sodomia. Meu Deus. Porque cuidado que não é só a práticas que é pecado. Você compactuar e achar normal é sodomia. É por isso que Paulo vai dizer que nenhum sodomita entrará no reino de Deus. Eu não pratico, mas não falo mal. Você tem que amar, abraçar, acolher, aconselhar, mas falar é pecado. Porque senão você está compactuando com a sodomia. Só que existem coisas na história de Ló que me choca. Primeira, só vou ler Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Porque nós pensamos que o pecado de Sodoma é só imoralidade sexual. Mas olha o que diz a Bíblia. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera e tranquilidade teve ela e seus filhos, e nunca amparou o pobre e o necessitado. O pecado de Sodoma não era só a imoralidade. O pecado de Sodoma é que eles tinham tanto, mas eles não tinham prazer em compartilhar o que tinham. A soberba, a avareza. E as pessoas hoje, irmãos, e não é pecado você ser um bom aluno, você se formar, você ter casa, carro, não é bom, não é pecado, é maravilhoso. Você é um mordomo do reino de Deus. Então, quando a pessoa crente tem muita riqueza, é porque ela sabe administrar sua mordomia. Agora, tem muita gente agarrada nas coisas. Esses dias eu fiz uma live com o pastor da Angola, e ele esteve na casa de uma pastora, e ele falando da volta de Jesus, e sabe o que a pastora disse para ele? Não, se Jesus voltar agora, seria muito injusto. Agora que eu construí minha casa com piscina, agora que eu estou com um carro bom, seria injusto demais, porque eu não vou poder desfrutar. Isso é doutrina sodomita. As pessoas estão assim. Os projetos de vida hoje estão ligados apenas à terra, e as pessoas estão vibradas em ter, em conquistar, em possuir. E veja que Ló era tão agarrado, e aí eu fico mais chocado ainda.
Ló não queria sair de Sodoma. Tem pais que oram e dizem: meu Deus, se o Senhor enviar um anjo, meu filho vai se converter. Se o Senhor enviar um anjo, meu filho vai... Irmãos, Deus enviou anjos na casa de Ló e diz: Deus vai destruir isso aqui. Olha o que diz Gênesis 19, versículo de número 15 e 16. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher, suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram e puseram para fora da cidade. Olha o que diz a primeira parte do versículo 16. Como, porém, ele não queria sair da terra da imoralidade. Ele não queria sair daquele lugar. Querido, você não é daqui. Você tem uma pátria. Você tem uma cidadania celestial. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo que te prende a este mundo, a geração da serpente, vai cair por terra nessa noite para a glória de Deus. Agora eu concluo dizendo, e nós vamos orar. Projeto de Deus é salvar a família. Repita comigo: projeto de Deus é salvar a família. O que Deus salvou em Noé? A sua família. Qual era a intenção de Deus na família de Ló? Salvar a sua família. Mas o que a mulher de Ló fez? Deus tirou ela. Deus falou o que não era para fazer. Mas o projeto de Deus é a família. E eu concluo dizendo, jovem, a maioria dos problemas dos nossos jovens hoje é a falta de paternidade. Você sabia? É o abraço de um pai, é a palavra de afirmação de um pai. A falta de um pai na vida de um filho destrói ele emocionalmente. E eu quero dizer, primeiro, libere perdão pelo seu pai, porque ele só te entrega o que ele recebeu. Vai estudar a história do seu pai, como é que o seu avô tratava seu pai, como é que o seu bisavô tratava seu avô. As histórias, infelizmente, se repetiram. Só que você é uma geração diferente. Você não vai viver carregado de trauma. Você vai amar o teu pai, você vai honrar a tua mãe. Urabacanduremaia. Você vai ser o agente do avivamento dentro da tua casa. Deus me deu isso agora, sabe por quê? Porque desceu do céu fresquinho. A tua família vai entrar na arca através da tua vida. A tua família vai entrar na arca, vai sair de Sodoma através da tua vida. Aleluia. Fique de pé dessa noite. Aleluia. Eu estou sentindo nesse conjoado, meu irmão, a minha alma com dor na alma. Sabe o que é dor na alma? Dor na alma. Porque o Espírito Santo me faz sentir a dor de muitos jovens. Tem muitos jovens que estão com desejo suicida. Tem muitos jovens se automutilando. Tem muitos jovens que não conseguem se encontrar. Porque é um bombardeio da geração da serpente.
Mas Deus vai te curar. E vai te fazer um agente de cura. É profético. O Senhor vai te curar. Você vai dormir em paz. Você vai acordar feliz. Urabacando, remaia. Essas dores profundas na tua alma, elas vão ser tratadas, porque tem bálsamo neste lugar. O veneno da serpente não vai te pegar. Você não vai morrer. Levanta a mão que isso aqui é profecia. Você não vai morrer, mas você vai viver. E você vai contar das maravilhas que o teu Deus tem feito. Você é a geração que anda com Deus. Ela bacando remaia. Era bacando remique lebarras. Antes de eu orar aqui e fazer o apelo, eu quero fazer algo aqui agora. Você vai ser usado por Deus. Abrace essa jovem que está do teu lado, abrace e ore por ele agora. Se for de 3 em 3, ore. Você vai sentir a dor, porque tem jovens aqui. Esse abraço vai curar. É o céu que está te abraçando. A geração da serpente, o veneno da serpente não vai te pegar. Elabacando remaia. Arabacalabacalabarra. Uremique lebau e jovederia. Aleluia. Aleluia. Seja a boca de Deus agora. Se Deus nunca te usou em profecia, Ele vai te usar agora em profecia, agora. Porque o que você profetizar sobre essa pessoa vai acontecer. O Espírito de Deus toma a tua boca agora. Alaia kebedereva. Harabakalabaha. Erimandu kelebaha. Kemende kelevastere remaia. Urabacando remanahas. Terebacando reva. Se vier vontade de falar em mistério, pode falar. Agora eu quero convidar. Vai orando, vai dando glória. Cadê a primeira alma para Jesus nessa noite? Que vai voltar, vai entrar na arca. A porta da graça está aberta, venha. Filho pródigo, pecador, venha. Se você estiver abraçado com essa alma, traga aqui na frente ela agora. Cadê a primeira vida para Jesus nessa noite? Corra, corra, corra. Cadê a primeira alma para Jesus? Você é precioso demais, preciosa demais para estar no mundo. Está vindo lá a primeira alma para Jesus da galeria. Tem mais, lá na galeria tem mais. Oh, coisa linda, deixa Deus te usar aí, deixa Deus te usar. Vem alma cansada, vem alma cansada. É o céu que está te chamando agora. Está vindo a segunda vida, vem, entra nessa arca, entra, aqui tem proteção. Aqui tem proteção, aqui tem acolhimento. Alabacando remaia. Chokemendi kelebahau e jevederia. Cadê a terceira vida para Jesus? Venha. Venha, tua alma está clamando por socorro. E Jesus está te dizendo: dai-me, filho meu, o teu coração. Vem,
O ministério do louvor espera só um pouquinho. Vem, alma cansada. Hoje é teu dia. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Alabacanduramaia. Está vindo a quarta vida já para Jesus. Venha, venha. Venha, venha, venha. O que você precisa é de presença e palavra. E aqui a presença e a palavra vai colocar em ordem na tua vida. Cadê a quinta vida para Jesus? Venha. Urabacando remaia, helwi jovederia, kemendi kelebahastia. Churabacando remaia, seja usado por Deus, Senhor, em nome de Jesus. Quebra as cadeias, as correntes, os grilhões, as fortalezas agora. Corra! Abrace essa alma agora e venha. Urabacando remaia. Eu vou esperar 1 minuto apenas, eu vou orar. Meu Deus, Deus está fazendo obras no meio dessa mocidade aqui, ó. Deus está usando os jovens agora neste lugar, meu Deus. Venha. Eu vou esperar 1 minuto, venha. 50 segundos e eu vou orar. Alabacando. Está vindo mais. Está vindo mais. Tem mais. É a quarta agora. Está vindo mais. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. 30 segundos. Vem, vem, vem. Na internet, aceite. Você que está na internet, se reconcilie agora. Alabacando remaia, helwi jovederia, urabacando rebastia. Uma vida aceitou Jesus na internet, está aceitando Jesus na internet, vai dando glória. Vai dando glória. Você que está me ouvindo na internet, amanhã pode ser tarde demais. Coloque aí agora: eu quero voltar, eu quero aceitar a Jesus. Nós devemos estar com mais de 3.000 pessoas assistindo a este culto agora. Hoje Deus te encontrou nessa live e Ele vai mudar a tua história. Erabacalabastia. Quem não é batizado no Espírito Santo, vem para o altar. Corra, corra, corra. Corra para o altar quem não é batizado. Quem não é batizado no Espírito Santo, vem para o altar agora. Hoje o céu vai te marcar neste lugar. Você não vai aprender a falar linguagem neutra. Você vai falar o idioma do Pai. Você não vai se dobrar diante do veneno da serpente. Você vai falar o idioma do céu. Aleluia. 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 Venha. Deus está levantando uma geração de pregadores. Pregadores de Bíblia. Pregadores que vão falar o que o céu quer ouvir. Pregadores que vão alimentar multidões. Pregadores que vão pregar no ônibus, na escola, na rua, nas praças, nas esquinas. Pregadores que não vão se contentar apenas no altar. Chegou a quinta vida. Oh, Deus está levantando a geração. Deus vai dar visões a jovens aqui. Tem como segurar o ministério de louvor? Segura para mim. A 7ª vida está vinda. Está vindo mais 2. Segura só um pouco. Tem mais. Corra para o altar. Corra, corra, corra. Corra, corra. Terá que mende que levastia. Irmãos, eu vou fazer algo aqui que Deus me deu, né? Porque muita gente fala: pastor, por que o senhor faz isso?
Eu estava viajando lá no interior do Paraná, e eu parei na casa de um pastor, e ele tomando chimarrão, ele começa a chorar na minha frente. Isso. E ele falou: meu filho, foi Deus que te trouxe na minha casa, e Deus vai te dar algo, está te entregando algo aqui. Você vai ouvir o gemido das almas. Aleluia. E por onde tu passar, tu irás clamar 3 vezes que o meu sangue tem poder, e muitas cadeias vão cair, muitos enfermos serão curados, muitas pessoas serão batizadas no Espírito Santo. A tua alma vai sair da cela hoje. A tua alma vai sair da cela hoje. O céu vai te abraçar e está te abraçando. Então nós vamos fazer 2 coisas. Nós vamos aceitar Jesus. Tem mais almas vindo. Nós vamos aceitar Jesus com esses jovens, e depois nós vamos clamar 3 vezes: o sangue de Jesus tem poder. E aí o ministério vai louvar. Eu acredito que tem mais vidas aceitando Jesus na internet. Está vindo mais 2 pessoas pela internet. 3, glória a Deus. Deus é fiel. Urabacando remaia. Todos repitam comigo. Tem muitos jovens que nunca fez confissão a Jesus, nasceram na igreja. Confesse Jesus com a tua alma agora. Está vindo mais uma vida para Jesus, meu Deus. Corra, corra, corra. Corra, 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 corra. Corra, corra. Urabacalavastia. Era bacando remaste, era bacando remanaha. Era bacando remai. A depressão está largando almas aqui hoje. Eu vou repetir: a depressão está largando a tua alma. A depressão está largando a tua alma. Livre. Todos repitam comigo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, e que a presença do teu Espírito e a alegria da tua salvação venha reinar em mim. Diga: Jesus, me liberta do veneno da serpente. Eu quero andar contigo. Eu quero ser fiel. Eu não vou me prostrar diante da Babilônia. Amém. Agora diga comigo. Diga comigo. Diga a primeira vez: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez: o sangue de Jesus tem poder. Agora, meu irmão, você vai dar o grito de livre, de comprado, de lavado. Encha o pulmão agora e diga: o sangue. Diga mais forte: o sangue de Jesus tem poder. E se faz trevas, ele já começou a batizar. Pode abrir a boca, pode abrir a boca.
Deixa Deus te tomar em profecia. Não tenha medo de entregar o que Deus está te dando. Não tenha medo de entregar o que Deus está te dando. Vai até a pessoa e entrega. Deixa Deus te tomar, jovem, agora. É agora, o medo está caindo por terra. Deus vai começar a te tirar da naturalidade e te levar para a sala da intimidade. Saia do natural e entra na dimensão sobrenatural. Saia da carne e entra na sala do trono. Entra na sala dos mistérios. Você vai ser um dispenseiro dos mistérios. Você vai carregar os mistérios. Orabacando que me narrastia. Orabacando que lá que me cala que mando que leva rastia. Ora calaba, terá calaba, tereba calaba, terá bacando que leva, terá calaba, tereba cando levaia. Tenha visões, tenha visões. Cante cânticos espirituais. Receba uma experiência sobrenatural, sobrenatural. Agora, agora, agora. Sobre as cururicãs, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão. Eu ouço barulho de espadas. A guerra está travada, mas nada vai impedir da glória de Deus descer. Desce, envia uma carga de unção e poder agora. Agora, agora. Receba. Sai pra fora o homem de Deus, a mulher de Deus que tem aí pra aí dentro. O teu lugar não é na caverna. Seja cheio. Segura, vai, pode louvar. Levanta as suas mãos para o céu, levanta. O Pai quer ouvir tua voz agora. Ele quer ouvir tua voz agora, a voz. Ele quer ouvir, a sala do trono está com saudade. Ele quer te revelar mistérios. Ele quer te revelar mistérios. Ele quer te revelar mistérios. É a mesma senha. Você manda glória para cima, ele manda poder para terra. Você manda glória para cima, ele manda poder para terra. Pastor, não estou sentindo nada. Não tem que sentir para adorar, tem que adorar para sentir. Você tem que adorar. Reacha. A tua carne está sendo consumida agora. A tua carne está sendo consumida agora. Na internet agora, Senhor. Começa a batizar gente do Espírito Santo em casa agora. Agora começa a encher crente do Espírito em casa agora. Começa a manifestar poder agora na internet. Aonde tiver uma pessoa ouvindo este culto, enche de poder agora. Calaba, Sheriakai, Urakemendi Kelevia, Uracando Kelemini Kelemina, Era Kelemandu Kelebastia. Se tiver alguém enfermo, coloque a mão na enfermidade agora.
Urabacando, rebai, Ele cura ainda, Ele cura. Ele cura, Ele cura, Ele cura. O câncer não é nada para Ele. A leucemia não é nada para Ele. Urabacando, remaia. Choracando, que leva rastia. Agora, Jesus, a planta do pé ao alto da cabeça, eu estou dando uma ordem. Enfermidade, esse corpo não é templo de enfermidade. Esse corpo é templo de espírito. Pela raiz agora, eu dou uma ordem que o caroço desapareça. Eu dou uma ordem que as dores crônicas desapareçam. Eu dou uma ordem a toda enfermidade física e da alma. Saia dessa vida agora. É pelo poder do nome de Jesus. É pelo poder do nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ele bacando, Ouço cadeias quebrando. É com grande alegria que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro Escatologia Descomplicando o Apocalipse. Um livro totalmente didático, com 180 páginas, carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias, e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra, e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do Apocalipse. E o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas, um resumo de cada capítulo com um foco nas 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão. Esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca. Adquira agora mesmo clicando nesse link ou pelo fone 47 99722 1159.